Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos os participantes aqui da live, deste programa da Juventude em Ação, programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Essa igreja que tem por seu presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, também na Superintendência da Juventude no Ministério, o pastor Adriano Licidônio, e aqui na sede internacional, líder da juventude, nosso amado irmão presbítero Bruno Beltrame. Nós estamos aqui para apresentar esse programa nessa noite. Meu nome é Ronei Macheville. Temos também aqui o irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Ronei, paz do Senhor, toda a nossa juventude. Paz do Senhor, irmão Facundo. Irmão Pablo também. Paz do Senhor, irmão Ronei, meu pai. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Facundo, paz do Senhor a toda a juventude. Glória a Deus. Temos também a participação nessa noite do irmão Norton Acosta, vai estar conosco daqui a pouquinho, participando aqui, porque nós vamos tratar um assunto muito interessante, vamos falar de algo que realmente tem atrapalhado a vida de algumas pessoas, né? E nós vamos aprender a lidar com essa situação. Estratégias que o inimigo utiliza para fazer-nos tirar o foco da vontade de Deus, tirarmos o foco realmente até, muitas vezes até, da salvação, né? Nós vamos ver hoje aqui que o medo, ele pode nos distanciar de Deus. E o medo é uma estratégia que o inimigo utiliza, né? Existem várias, mas vamos falar hoje de uma só, que é o medo, que é uma das estratégias que o inimigo utiliza para fazermos desanimar, fazermos recuar, fazermos retroceder, parar, enfim. Muitas coisas o inimigo tenta atingir os cristãos com esta estratégia, com esta arma. Nós vamos entender, conhecer um pouco mais sobre esse tal do medo, vamos aprender pela palavra de Deus a enfrentar esse medo, a vencer este medo, termos vitória sobre o medo e certamente Deus vai conduzir as nossas vidas para uma vida vitoriosa. Amém? Queremos mais uma vez agradecer a todos que já estão conosco, videologados. Fique até o final do programa, aproveite essa oportunidade que Deus está dando para nós, né, de conhecermos um pouco mais de situações para que, pelo conhecimento, nós tenhamos vitória no nome de Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos aqui com o irmão Pablo e o irmão Facundo, eles já vão começar este programa adorando a Deus com louvor. Vamos adorar a Deus com louvor e depois daremos continuidade nesse programa. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Teu adoração é meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim.
quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Um adorador por excelência. Queremos estar na presença do Senhor, adorando, glorificando e bendizendo a esse Deus glorioso e maravilhoso. Bom, meus irmãos, nós vamos começar com... Na verdade, vamos colocar eu vou usar o termo popular aqui, pulga atrás da orelha. Colocar um pouquinho de pulga atrás da orelha, porque nós vamos tratando do assunto no meio do programa, mas a gente precisa ficar pensando, né? Ficar curioso. Como é que são essas situações do medo? Nós já temos pessoas aqui, para a glória do Senhor, participando já aqui, fazendo menções, né, sobre a questão do medo, fazendo menções sobre a questão das suas dificuldades com o medo. Nós daqui a pouquinho vamos tratar de alguns assuntos específicos, de acordo com a participação dos nossos videologados. Mas eu quero trazer aqui um versículo bíblico, de uma pessoa que teve medo, mas enfrentou o medo, né? Eu quero falar aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmão Ronei, Jesus Cristo teve medo? Jesus teve medo, teve temor, ele estava com medo. Na hora do Getsêmani ali, ele estava realmente angustiado e com medo. Veja bem, irmãos, estava com pavor, a palavra de Deus diz, na versão que eu tenho aqui, deixa eu ver, essa versão aqui é a Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, e ela diz, usa a palavra pavor e angústia para descrever os sentimentos que o Senhor Jesus Cristo estava ali no Getsêmani antes de se entregar para morrer no nosso lugar. Não foi preso, ele não foi pego, não foi... ele se entregou, ele disse, eu dou a minha vida, né? Ninguém a tira de mim. Então, antes de entregar a sua vida, ele realmente estava com pavor e angústia. Veja bem, versículo 33, nós temos aqui, tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. Jesus teve medo? Jesus teve dificuldades para colocar a sua identidade divina em ação aqui? O que será que aconteceu nessa situação aqui com Jesus? Nós vamos tratar disso nesse programa também hoje, mas vamos pensando nesse assunto.
Várias situações, irmãos, várias situações têm ocorrido na vida de cristãos, na vida de jovens. Eu até estive conversando com meu filho Pablo, e eu falei para ele, eu vou trazer alguns assuntos, não lembro se eu falei para o irmão Facundo, eu vou trazer alguns assuntos de situações minhas, né? Medos que eu já tive e que pela bondade de Deus eu venci, né? Confiando no Senhor, crendo no amor do Senhor para com a minha vida, e esses medos eu venci para a glória do Senhor Jesus. Não fui eu, não é para minha glória, não foi a minha capacidade, não foi a minha condição, mas o Senhor me ajudou. Quero contar, né, que já, por exemplo, talvez algumas pessoas aqui se acham, que vergonha, eu tive medo, eu tenho medo, né? Essa é uma dificuldade que, como nós vimos, é uma arma, é uma estratégia que o inimigo usa para nos intimidar, Nós temos aqui uma frase, uma colocação de uma pessoa, né? Não vou citar o nome aqui, mas diz assim: eu não consigo mais orar de madrugada porque sinto muito medo. Então, meus irmãos, eu, por exemplo, já adulto, já pai de família, né, casado, já tinha o meu filho mais velho, o Pablo é o meu filho mais novo, eu já tinha o meu filho mais velho, e eu tinha medo de escuro, mas também nessa questão da oração. Certa feita, na congregação que eu congregava, na cidade que eu morava, nós tínhamos a escala, né, de oração durante a noite toda, e nós nos deslocávamos, né, de casa até a congregação para orar na congregação naquele horário da escala. E no meu horário, um certo dia, faltou luz, estava sem luz na congregação. E eu tive medo de entrar para orar, Dali para frente, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar comigo. Nós vamos ter que tirar esse medo aí dessa tua vida, porque senão o diabo vai começar a tomar conta da tua vida. Ele vai dominar, não vai ser tu que vai dominar. Ele vai dominar. E nós não podemos de forma nenhuma permitir que o diabo, né, avance com essa estratégia na minha e na sua vida. Não podemos, de forma nenhuma. Outra vez também tive medo. Eu tinha nos fundos, não da casa que eu moro agora, numa casa que eu tinha antes, nós tínhamos uma bonita árvore num jardim, num canteiro, num gramado, e eu pensei, esse lugar aqui é bom para orar, né? Para passar aqui, era calor, né? Aquela época, né? Era dias de calor, de verão. Eu digo, vou passar aqui momentos de oração, né? Debaixo da árvore aqui, né? Pegando o fresquinho da noite. E comecei a orar e começou a me bater um pavor. Os inimigos, os demônios não queriam de forma nenhuma que eu estivesse ali com tranquilidade em adoração ao meu Senhor. Então eles começaram a colocar essa estratégia de medo também. E isso, com o tempo nós precisamos, com o tempo foi vencido, né? Mas nós precisamos vencer. Seja imediatamente, nós não podemos nos conformar de forma nenhuma com essas dificuldades. Irmão Ronei, e hoje o senhor tem medo? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vou dizer de novo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje não temos nenhum temor, nenhum medo para orar debaixo de árvore, no escuro. Deus. Tanto é que nas orações de sexta-feira, ali no Vale de Oração, agora eu tenho o costume. Eu oro um tanto debaixo do pavilhão e depois saio caminhando até o fundo lá não até o fundo do sítio, porque o sítio ainda é bem grande, mas até um certo trecho, né, até o riachinho que passa ali, vou orando no escuro, vou até o fim, até onde dá para caminhar com segurança no escuro, né? Eu vou caminhando, oro e volto caminhando sem problema nenhum no escuro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? Se tiver que ficar debaixo de uma árvore, vou orar também. Se for no escuro, vou orar também. Por quê? Porque Deus dá vitória, irmãos. Deus dá vitória. Nós precisamos entender que Deus dá vitória. E o medo vai nos dificultar. O medo vai nos afastar de Deus. O medo é dar brecha e espaço para o diabo agir na nossa vida. E isso não pode acontecer. Nós estamos falando medo aqui só de escuro, vamos dizer assim, coisas, né? Nessa questão
de coisas mais que a gente não entende, ocultas no escuro, que a gente não enxerga, enfim. Mas tem muitas outras situações que nós vamos falar aqui que as pessoas têm medo, né? Tiveram más experiências, né? Que o diabo afrontou, tiveram más experiências e ficaram com medo de avançar na obra de Deus, de avançar na sua vida espiritual. Então nós precisamos entender que não podemos ter medo de jeito nenhum. Irmão Facundo, o senhor tem alguma coisa para falar sobre o medo? Com certeza é uma barreira, né, muitas vezes para o Espírito Santo de Deus agir. É uma coisa que poderá inclusive trancar um ministério de alguém, dependendo do tipo de medo, dependendo daquele medo que uma pessoa poderá ter. Mas com certeza a palavra nos diz que Deus nos deu o espírito de coragem, de ousadia, não de temor, né? E de domínio próprio. Domínio próprio. E vemos que tudo isso, esse versículo vai de frente com com o conceito do medo, né? Vai totalmente para o lado contrário. Então, com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, se Deus está na nossa vida, se o Espírito Santo está na nossa vida, com certeza conseguiremos vencer, porque o que Deus quer de nós é que não tenhamos medo. Que possamos quebrar essa barreira, podemos quebrar essa fortaleza, quem sabe que está na mente das pessoas, que está no fundo do pensamento, né? Aquele preconceito que está construído, que impede muitas vezes de avançar, de tomar decisões, de tomar uma atitude, de poder avançar na vida, de poder avançar espiritualmente. Eu acredito que hoje muitas pessoas sairão edificadas por causa desse programa. E vencendo o medo, em nome de Jesus. Irmão Pablo. Eu lendo uns comentários e me lembrando, primeiro eu vou falar algo, vou ler o comentário, não vou citar o nome da pessoa também, mas diz: também tenho medo do escuro, não durmo no escuro, sinto algo terrível, só oro se tem alguém comigo. Eu vejo que o medo, isso me lembrou de uma situação que acontecia comigo quando eu era mais novo. Eu vejo que o medo, além de prejudicar a nós mesmos, prejudica as pessoas que estão à nossa volta. É algo tão terrível que o medo em si implica várias circunstâncias que acabam interferindo na vida dos outros. Através de nossa vida, acabam interferindo na vida dos outros. É algo simples, mas dá pra ter uma noção. O meu irmão mais velho, ele tinha que acordar cedo para trabalhar. E eu tinha medo também de dormir no escuro. Então o que acontecia? A gente dormia no mesmo quarto. Ele tinha que dormir com a luz acesa. Ele literalmente tinha que deixar a luz acesa e tinha que conseguir dormir daquele jeito, porque senão eu não conseguia dormir. Só que todo mundo sabe que uma pessoa que dorme com luz acesa não consegue descansar da forma correta, não consegue ter todo aquele descanso. E isso, com certeza, talvez implicava no serviço dele, acabava atrapalhando. Influenciava. Dificultava a vida dele. Exatamente. E outra situação é que o medo, isso aconteceu comigo várias e várias vezes, de estar deitado, aí sentia uma opressão, sabia o que estava acontecendo, sabia, aí que é incrível, o medo parece que faz com que a pessoa não consiga não consiga ter ação, não consiga tomar uma providência, mesmo sabendo o que tem que fazer. Por exemplo, eu estava deitado e acontecia que eu sentia uma opressão do diabo. Era tão simples eu repreender aquilo no nome de Jesus, mas por causa do medo, o que acontece? Muitas vezes acontecia de eu me esconder embaixo das cobertas com medo de ver alguma coisa, ou com medo que acontecesse alguma coisa, sendo que era tão simples. O medo tira a autoridade da pessoa. Uma pessoa com medo, ela é uma pessoa sem autoridade. A pessoa com medo é uma pessoa que não impõe respeito. É uma pessoa que, dependendo da circunstância, vai acabar
se retraindo e não... Sendo dominada. Exatamente, sendo dominada. Exatamente. Dominada pelo medo ou até por aquele que está provocando o medo. Exatamente. Que no caso estamos tratando aqui do acusador, do inimigo das nossas almas, do diabo, né? Antiga serpente. Vamos ver que a mentira, se o diabo consegue colocar pensamentos, enviar dardos, aquilo pode ser uma mentira. O medo pode ser uma mentira que está inculcada na nossa mente. Com certeza, não. O diabo é o pai da mentira, né? É o pai da mentira. Nós estávamos conversando até sobre os sonhos, né? É algo terrível, que muitas vezes nós temos pesadelos que acaba influenciando no nosso cotidiano. Pesadelos que o inimigo coloca na nossa vida e nós tomamos decisões lembrando daquele pesadelo. Isso é terrível. Isso é terrível. Se nós não tivermos vigilância, irmãos e irmãs, nós podemos tomar decisões extremamente erradas no nosso dia a dia, influenciadas pelo medo provocado pelo inimigo, que tudo que ele quer é que a gente tome a decisão errada, a decisão fora da vontade de Deus. E nós precisamos entender que esse medo não pode deixar, né? Nós não podemos deixar esse medo dominar a nossa vida, nosso entendimento, qualquer situação que seja. O medo tem que ser lançado fora. Tem que ser lançado fora. Nós vamos tratar esse versículo bíblico também aqui, esse texto, contexto geral, inclusive, sobre esse versículo. Vamos falar muito sobre isso. Bom, para nós vermos que o medo nos afasta de Deus, vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Logo depois da meditação nesse versículo, o irmão Facundo e o irmão Pablo vão estar louvando ao Senhor. E daqui a pouquinho vamos chamar daí o irmão, depois do louvor, vamos convidar o irmão Norton Acosta para estar aqui conosco, ele que tem também mais propriedade, porque esse estudante de psicologia tem mais propriedade para falar também sobre o medo. Nós fizemos essa questão de trazê-lo aqui nessa noite. Êxodo 20, 18 a 21. Êxodo 20, 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Agora um parêntese meu, porque estava com medo. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais. Aqui está a prova de que eles estavam com medo. Moisés viu que eles estavam com medo e disseram para não ter medo. Disse para eles não ter medo. Que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Primeiro lugar, a questão aqui, ó. Deus, quando se revela, meus irmãos, não é para nos colocar medo. Deus, quando se revela, é para que nós tenhamos o conhecimento da sua existência, conhecimento do seu poder, conhecimento da sua magnitude, da sua majestade, e aí, assim, nós temos o temor do Senhor, que não é medo, né? O temor do Senhor é o respeito a Ele devido, né? Mas eles tinham um medo diferente, o medo que não é um medo diferente, na verdade eles tinham um medo, não temor, eles tinham medo, né? Este medo que trazia dentro deles o sentimento de se afastar de Deus. E eles nesse medo diziam para Moisés: Não, Moisés, nós não queremos ver não queremos participar disso aí, né? Nós temos medo disso, nós vamos acabar morrendo vendo toda essa extraordinária manifestação de Deus, e nós vamos aceitar. Para nós tá bom, se tu fala com Deus, Deus fala para nós, está ótimo. Mas olha só, versículo 21 diz assim: o povo estava de pé de longe, o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então, veja que muitas vezes, se nós enfrentamos esse medo, irmão, irmã, você que tem medo, né?
de orar num local escuro, tem medo de orar, de repente, na situação que possa parecer, vamos dizer assim, sombria, né? Parecer, assim, de uma forma... Que nem disse aqui uma irmã que não consegue, uma irmã, um irmão, não sei, não lembro, uma pessoa disse aqui que não consegue orar se não tiver outra pessoa junto, né? Porque sente medo. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Precisamos. O perfeito amor, nós vamos ver isso, o amor lança fora todo medo. Nós amamos a Deus de verdade, precisamos buscar esse amor por Deus, né? Primeiro, conhecer o amor de Deus para conosco. Deus não vai nos guardar, nós estamos chegando dele. Qual é o pai? Qual é o pai que ama o seu filho? Quando o filho chegar perto dele, não vai proteger o filho, né? Não vai proteger o filho. Vai proteger sempre. Quando o filho quiser estar junto do pai, vai proteger sempre. E Deus é um pai amoroso, que está pronto e disposto a nos guardar, a nos ajudar, a nos fortalecer. E nós queremos então dizer para você nessa noite, não temas, não temas, não tenha medo. Uma irmã mandou aqui um versículo, que depois nós vamos aqui estar olhando no texto bíblico e trazendo para os irmãos aqui sobre o temor também. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos têm preparado um louvor já? Amém. Até daqui a pouquinho, Deus abençoe. Lembrando a todos os irmãos que as irmãs compartilhando é uma forma dos irmãos evangelizar e alcançar mais pessoas que também, de alguma forma, sentem medo, de alguma forma passam por essa dificuldade. E deixando seu like ajuda muito, porque o YouTube reconhece que o vídeo está sendo bem como relevante, exatamente. E isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas também. Antes dos irmãos louvarem, o versículo do Salmo número 56 e versículo 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e todo medo desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, glória, Senhor. Aleluia. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Juventude em Ação, programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Eu estou falando aqui, irmão Ronei Macheville, irmão Facundo, que já se apresentou, e aqui, irmão Norton Acosta. Boa noite, irmão Norton. Boa noite, irmão Ronei. Paz do Senhor a todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Deus possa edificar a sua vida através da sua palavra. Amém, glória a Deus. Estivemos ali entre a saída da parte do canto, a entrada, tivemos um desacerto, mas é tudo bem, graças a Deus. Nosso, como é que é? Quem faz ao vivo passa por essas situações, né? Glória a Deus, não tem problema. Meus irmãos, estamos falando sobre o medo, uma das estratégias que o diabo usa para enfrentar a igreja, para intimidar a igreja, na verdade. E nós temos já aqui alguns irmãos que colocaram situações, né? Nós comentamos algumas. Temos também um glorioso testemunho de uma jovem que participa da juventude aqui da aqui na sede internacional, na nossa igreja. Eu vou ler aqui para os irmãos um trechinho que eu pedi para ela mandar por escrito, uma situação que aconteceu real com ela aqui na igreja, né? E ela sentiu medo e ela tomou uma decisão de não mais se envolver na obra de Deus, não aceitar mais escala, enfim, até que ela buscou de Deus vitória, e Deus deu vitória para ela e hoje ela está completamente envolvida na obra de Deus. Vou ler aqui para os irmãos, tentar ler e também explicar um pouquinho para os irmãos as colocações dela, né? Tentar ler o testemunho dela. Bom, uma vez eu estava escalada para orar, né? Num culto aqui da juventude. E depois de orar, eu senti como se tivesse uma mão no meu pescoço apertando e não deixando o ar passar. Foi uma coisa tremenda, realmente ela sentiu uma coisa muito forte.
Então eu chamei uma amiga minha, uma irmã, né, que congrega aqui conosco também, e fui para a rua para pegar um ar. E tinha um irmão lá fora que viu que eu não estava bem, que estava passando mal, e ele perguntou o que eu tinha. Daí eu expliquei para ele, e ele orou repreendendo, então. Logo depois, a minha amiga que estava comigo falou que viu uma mão preta que me asfixiava, e quando repreendido, foi para trás de mim e começou a apontar para mim e dizia: eu vou voltar. No começo, olha só, interessante, irmãos, olha só, isso é um relato real de uma irmã, de uma jovem que congrega aqui conosco. No começo, eu comecei a dar glórias para o inimigo, ou seja, tendo medo do inimigo, acreditando que se eu me envolvesse novamente na obra de Deus, me aceitasse escalas, enfim, me envolvesse, né? Estou colocando aqui as palavras dela, né? Ele realmente viria e poderia até me matar, me fazer alguma coisa. Então, eu comecei a ficar com medo. Comecei a dar glórias para o inimigo, porque o inimigo não queria que eu estivesse fazendo a vontade de Deus. Mas com o passar dos dias, eu comecei a ficar com medo, aí mais ainda, e me enfraqueci espiritualmente. Não queria participar mais de nada, nem das escalas, nem de nada, até que um dia eu vi que precisava de ajuda. Bom, eu pedi ajuda em oração para algumas moças da sede, e as minhas forças foram sendo restauradas dia a dia para a glória do Senhor. E hoje ela participa de momentos de oração, né, nas escalas de oração, momentos de oração da juventude, enfim. Glórias a Deus, que Deus restabeleceu esta coragem na nossa irmã. Mas veja que é uma ação do inimigo para intimidar, literalmente para intimidar, é colocar medo. E nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Se você tem alguma situação de medo, compartilhe com seu líder, compartilhe com seu pastor, e aí você vai estar com certeza tendo ajuda para vencer isso, né? Bom, irmão Norton, o que nós temos para falar um pouco sobre o medo? Fale um pouco para nós sobre o medo. Quem sabe, irmão Ronei, repassar para nossos irmãos o que o nosso irmão está estudando, qual é a área que ele está se formando, né? Os irmãos que estão chegando agora, quem sabe... os que estão chegando agora, verdade, desculpe, exato. Então, irmão Norton, né, no início do programa eu falei, né, mas vamos falar de novo. Irmão Norton é estudante de psicologia, né? Por isso estamos aqui trazendo ele para tratar um pouco desse assunto, para falar um pouco desse assunto do medo. Então, como este programa é feito ao vivo e não é algo completamente combinado, realmente a gente permite-se que o Espírito Santo de Deus vá direcionando cada pessoa, né? Não é, irmão Norton, vai falar disso, tá? Tu vai falar daquilo. Não, o Espírito Santo que vai coordenando. Então, cada um está dispostos de acordo com o que Deus está dirigindo para trazer o assunto aqui. Irmão Norton, então, vai trazer alguma coisa sobre o medo. Glória a Deus. Por mais que seja estudante de psicologia, não que isso seja algum mérito, é tudo pela graça de Deus. Com certeza. Mas, vamos lá. Esse testemunho que a jovem lhe encaminhou, que o senhor acabou de relatar para nós, ele é um exemplo perfeito do que é uma das definições do medo. O medo, ele é uma resposta a situações que aparentemente sejam perigosas para nós, nesse caso bem perigoso. Eu também ficaria bem assustado se isso acontecesse comigo. Mas o medo, um fisiologista, o Walter Bradford Cannon, ele tem uma teoria que já foi, através de estudos, observação biológicas, comportamentais, ele desenvolveu a teoria que o medo, ele nos deixa com duas opções: ou luta ou fuga. O que a jovem acabou de experienciar aí? Ela experienciou a fuga. Por mais que tenha essa luta ou fuga, a luta, ela não é de modo ofensivo.
ela é de modo defensivo. Ou seja, a pessoa ela não vai lutar para ir para cima. Ela vai lutar apenas para se preservar. Para se livrar daquela situação. Exatamente. Neste caso, infelizmente, a nossa irmã ela acabou cedendo ao medo e experienciou esta segunda opção, a fuga, que nos é proporcionada pelo medo. O grande problema daí dessas duas opções é justamente que elas não são compatíveis com o modo de vida cristão. Não são compatíveis, porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus, ele vai nos expor a situações perigosas, a situações que parecem ser impossíveis para nós, intransponíveis, e vão nos causar medo. Olhando com os olhos humanos, vai nos causar medo. Mas nós, tendo fé na palavra de Deus, nós vamos saber que nós vamos viver experiências grandiosas com Deus. E que aquilo vai ser tanto para a nossa edificação da fé, quanto para a exaltação do nome de Deus através das nossas vidas. Com certeza, todos nós já experienciamos algo com Deus que nos parecia impossível, que nos causava medo, mas por nós decidirmos dar o passo adiante, seguindo a palavra de Deus pela fé, acabamos com um testemunho maravilhoso, com certeza. Se não nós, a gente com certeza já ouviu histórias dos nossos irmãos que edificam a nossa fé. Assim como a irmã que testificou, ela passou por essa situação no medo, mas pedindo oração para as irmãs, vencendo, buscando vitória. Hoje ela está completamente liberta, né, desse sentimento. E outro ponto interessante também de se falar, até não estava nas minhas anotações, mas eu achei conveniente, ela começou parando de orar e em seguida ela parou de aceitar a escala, parou de participar das atividades da juventude. Ou seja, há também uma teoria chamada as crenças nucleares. Eu já trouxe até num outro estudo que eu apresentei com o irmão sobre ela, que até o estudo era mais voltado para o perdão, mas ela se encaixa perfeitamente nessa situação também. As crenças nucleares é uma teoria desenvolvida pelo um dos fundadores da TCC, o principal, terapia cognitivo-comportamental. Ele desenvolveu essa teoria dizendo que começa com uma reação pequena, começa com um pensamento automático de alguma situação. Só que se nós não barrarmos aquele pensamento sempre que ele vier, logo ele vai acabar se espalhando para outra área da nossa vida. Por exemplo, eu começo com medo de rato. Aí toda vez que eu vejo rato, eu entro em pânico. Se eu não buscar bloquear aquela reação, logo eu vou estar com medo de gato. Não bloqueando o medo de gato, não buscando resolver aquela descarga emocional fortíssima que acontece e é provocada pelo medo, em seguida eu vou ter medo de cachorro, de coelho, Assim todo por animal. diante. E assim por diante. O medo ele acaba por se espalhar e tomar conta da nossa vida. É o que Jesus explica dizendo um abismo leva a outro abismo. Exatamente. Se a gente não parar o abismo enquanto ele é pequeno, logo ele vai ser um abismo gigantesco na nossa vida. Muito interessante o que o senhor está falando, irmão Norton. Então o senhor está querendo nos colocar que o medo, na realidade, é automático. Mas basicamente depende da pessoa se aquele medo vai continuar ou se aquele medo vai influenciar suas decisões.
Eu gosto de definir, por exemplo, uma pessoa corajosa como uma pessoa que não é que ela não tenha medo, mas que ela, mesmo com medo, ela enfrenta a situação, ela se empenha, ela consegue lidar com esse medo e superá-lo, né? Atravessar aquela barreira. Então quer dizer que o medo pode chegar, mas depende da pessoa se aquilo vai influenciar sua alma, sua vida espiritual, Ou até a sua vida ou cotidiana, a sua né? vida cotidiana. Sua vida social. O medo, ele é uma coisa muito pessoal. Porque uma situação que me causa medo pode não causar medo no irmão, pode não causar medo no irmão Ronei. Assim como uma situação com eles não cause medo em mim. E é tudo como a pessoa experiencia uma situação. É uma coisa individual. Então, lutas que eu vou enfrentar, o irmão não vai enfrentar. Lutas da mesma forma o irmão Facundo não vai enfrentar. E a gente tem, como eu acabei dizendo anteriormente, a gente tem que resolver lutar o quanto mais cedo melhor. Lá na raiz do medo. Quando a gente perceber assim, por exemplo, infelizmente não foi o que aconteceu, mas com certeza seria muito melhor se a irmã que deu esse testemunho aí, já em vez de dar ouvido para o que o diabo falou, que iria voltar, ela tivesse ali já repreendido pela fé. Claro que foi um momento de fraqueza que acontece com todo mundo, é normal, nós somos falhos. Sim. Mas se tivesse repreendido logo ali no início, buscado, se consagrado, jejuado, com certeza ela não iria ter esse prejuízo que ela teve de se afastar. Glória a Deus que a irmã conseguiu retomar, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, retomou as participações, é ativa agora na juventude. Mas com certeza esse tempo que ela ficou parada foi um prejuízo. Verdade. Eu estava conversando com o irmão Ronei e eu comentei para ele que o medo é como um preconceito na mente da pessoa, um preconceito de que se eu fizer se eu tomar essa atitude, se eu fizer aquilo vai trazer uma consequência negativa, já está preconceituado na mente da pessoa. Antes de acontecer, ela já pensa que vai ter certa consequência, né? E isso depende simplesmente da experiência de uma pessoa, né? Simplesmente daquilo que viveu, como o senhor está falando. Com certeza. Muito bem. Nós temos aqui, entre algumas participações do chat, uma pergunta que como o senhor venceu o medo, irmão Ronei? Bom, nós deixamos um versículo para mais pro finalzinho do programa, que está em 1 João. Depois nós vamos pegar aqui bem certinho e passar para os irmãos. Mas antes de tratarmos desse versículo, eu quero dizer para os irmãos que há necessidade de vencer confiando em Deus. É a única forma. Para nós cristãos, irmãos, quando nós temos essas afrontas do diabo, essas afrontas, essa investida do diabo para fazer-nos recuar, a única forma de nós avançarmos é confiando em Deus. É a fé em Cristo, é confiar que Deus nos cuida, nos ama. Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos, bem rápido também, de vitória também, não só de medo, né? De vitória. O que aconteceu? Nós estávamos vindo, eu, minha esposa e os meus 2 filhos, o Pablo era bem pequenininho ainda, de uma congregação, de uma vigília, numa congregação. Já era clareando o dia. E eu não tinha carro naquela época. Então estávamos nós 4, né? Eu, minha esposa e os 2 filhos. E mais um casal de irmãos e um filho deles. Nós estávamos indo a pé deste lugar
né, onde estava a vigília, foi até o amanhecer, e para a glória do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Na saída deste bairro, tinha uma ponte que atravessava uma rua, né, uma ponte que atravessava uma estrada. E nós subindo, então, em cima dessa ponte, parou no meio da ponte, que ninguém tem por que parar, parou no meio da ponte um carro, um golzinho branco, e desceu 5 indivíduos não de boa aparência, assim, em termos de, não de beleza física, mas não pareciam ser boa coisa. E nós andando ali em direção a eles, pararam o carro e desceram 5. A minha esposa apertou minha mão assim, disse, agora que vamos fazer? Eu disse, agora nós viemos de uma vigília, vamos andar em frente. Vamos andar em frente, não adianta. Irmãos, literalmente parece que aqueles 5 homens ficaram congelados e com os olhos arregalados. O que eles viram eu não sei. Sei que nós passamos do lado deles e eles pararam simplesmente na ponte, era de madrugada, né, início da manhãzinha. Pararam no meio dessa ponte, que não tinham por que parar. Desceram todos assim e estavam prontos. Eu só posso imaginar que estavam prontos para vir nos assaltar, não sei o que, né? Para pedir informação que não ia descer os 5. Né? E eles simplesmente ficaram de olho arregalado, olhando a gente passar assim. E nós passamos com as crianças, com as mulheres, eu e o irmão, passamos e tal. Nem olhamos para trás. Depois só ouvimos eles entrando dentro do carro e arrancando. Questão de, vamos dizer, 30 metros depois que a gente passou. Entraram para dentro do carro e foram embora. Então Deus dá esse tipo de vitória, só que também nós temos que, né? Imagina se a gente vai, corre para trás e volta, enfim, etc. Eles vêm atrás e vai saber o quê? Agora nós tendo confiança no Senhor, né? Deus vai dar vitória, Deus vai ajudar, Deus vai fortalecer. Já ouvimos inúmeros casos de irmãos que foram evangelizar de madrugada na rua. E Deus deu vitória, Deus deu visões, pessoas que se converteram vendo visões, pessoas que foram assaltar e o assaltante se converteu porque teve visões dizendo, mas se aqueles monte de gente forte que estava junto contigo, aquele monte de homem que parecia uns armários e tal, não, eu estava sozinho, não. Então realmente Deus dá esse tipo de escape. Muito bem, não sei se o irmão Facundo tem alguma pergunta específica para o irmão Norton. Na realidade, eu gostaria de continuar escutando sobre seu estudo, para depois fazer mais as perguntas. Muito bem. Amém. Vamos lá, então. Como a gente acabou de falar, o medo ele não é compatível com a vida de um cristão, pelo motivo de sempre estar na defensiva. Mesmo que aconteça a luta e não a fuga, essa luta ela vai ser de maneira defensiva. O que nós não vemos ali no relato de Caleb, por exemplo, quando eles foram espiar a terra prometida, ele falou que certamente eles tomariam aquela terra. Certamente eles tomariam. Ou seja, ele já estava afirmando pela fé. A fé que é o antídoto, digamos assim, do medo. Temos também na Bíblia alguns indícios do modo correto. Falamos do modo incorreto. Temos alguns indícios do modo correto do cristão viver. O primeiro indício está lá em Mateus 10:16, que diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, o primeiro indício da vida do cristão é ser prudente. O segundo indício, prudente aí em frente ao perigo, né? O segundo indício seria lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, como o irmão Facundo já nos trouxe esse versículo. E o outro
seria lá em Mateus, quando Jesus diz aos discípulos que estavam no barco: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em outro capítulo também, Jesus nos diz: não tenhais medo, crê somente. Ou seja, esses são os 3 indícios que eu posso Microfone. Que eu pude encontrar neste estudo da vida do cristão. O primeiro seria ser prudente em frente ao perigo. O segundo seria o espírito de poder que nos é concedido por Deus, de amor e de moderação. E o terceiro seria a fé. Porque a fé, todos nós conhecemos aquele versículo que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui é um ponto interessante. Fazendo esse estudo, me esclareceu algumas coisas. Todos nós temos conhecimento, eu acredito que já nos foi bem esclarecido nas nossas escolas bíblicas a respeito da doutrina tripartite, que diz que Deus tem para nós o plano ideal, e dependendo das nossas decisões tomadas, se for de acordo com a vontade de Deus, nós entramos nesse plano ideal. E se for contra a vontade de Deus, ou seja, segundo a nossa vontade, da nossa carne, nós nos afastamos da vontade de Deus. Nós vemos aqui que o medo, ele é um desvio automático da vontade de Deus. Se nós damos lugar ao medo, nós somos automaticamente afastados do plano ideal de Deus para a nossa vida. Nós temos alguns exemplos quando Deus chama Moisés para libertar o povo. Imagina se Moisés tivesse cedido ao medo. Ele teria saído completamente do plano ideal de Deus. Certamente Deus levantaria alguém com coragem para libertar o povo. Mas Moisés teria perdido a chance de entrar pelo plano ideal de Deus. Imagina Jesus cedendo pro medo, pra angústia. Onde estaria a nossa salvação? Nós estava perdido, meu Deus. Então, quanto o medo, irmãos, vamos trazer aqui bem. Vocês viram aqui a movimentação dos celulares? É porque o celular estava dando interferência no microfone, tá? Aí alguns irmãos estavam falando que estava dando algum barulho de interferência, então nós estamos tirando os celulares aqui, tivemos que tirar os celulares aqui para poder não dar interferência no microfone. Mas então, irmãos, veja a importância de vencer o medo, qualquer que seja, qualquer tipo de medo que seja, qualquer. Nós tivemos um relato aqui de uma irmã que colocou no chat que ela, quando era criança, foi atacada por um cachorro, quase morreu e tal, então ficou com trauma do medo, trauma de cachorro, medo de cachorro, com certeza. Dou toda a razão para ela, toda a razão. Mas ela, esse ano, em 2020, início de 2020, ela suplicou ao Senhor para tirar esse medo de cachorro dela. Talvez até uma fobia, não sei. Não tenho especificação ali, mas pediu para Deus, e Deus deu, né, no início desse ano 2020, Deus libertou ela desse medo de cachorro. Então veja que é uma coisa natural, compreensível, mas a irmã não se conformou. Ela podia dizer, eu tenho razão para ter medo de cachorro, gente, me deem um desconto, vamos dizer assim, né? Nós podemos dar 1000 desculpas, irmãos, 1000 desculpas, mas... talvez algumas delas com razão, entendo, né? Mas qualquer tipo de medo deve ser enfrentado. Qualquer tipo de medo, qualquer experiência de vitória contra o medo vai dar glórias ao Senhor.
E é isso que nós precisamos realmente estar dispostos a fazer. E essa vitória, irmãos, precisa ser buscada em Deus, né, irmão? Esse medo, ele foi vencido através da fé. Através da fé. Vamos Justamente. ressaltar essa parte aí, que essa diferença, esse paralelo entre a fé e o medo. E vamos aprender bem, vamos anotar essa parte que o senhor falou, de que a fé, ou melhor, o medo é um preconceito de uma consequência negativa ainda inexistente. No caso, a fé seria o preconceito de uma consequência positiva ainda inexistente para a visão humana. Então, essa diferença entre um e outro, só que um leva para o lado negativo, é a mesma visão de algo inexistente, de uma consequência ainda inexistente, ainda irreal, mas que um leva para o lado negativo e um para algo positivo. Com certeza. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, né? Ou seja, aquilo que ainda é inexistente, mas que através da nossa fé em Deus passa a ser existente. Aleluia. Glória a Deus. E nós podemos ver também, tocar nos outros 2 pontos, que é a prudência. Até há uma diferença. Nós podemos fazer uma confusão entre o medo e a prudência. Nós podemos ver assim, não vou cruzar a rua sem antes olhar para os 2 lados, porque eu tenho medo de ser atropelado. Na verdade, isso não é um medo, isso é uma prudência. Até a definição da prudência é em que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. Ou seja, que age primeiramente calmo, que avalia os riscos, ou seja, vai olhar para os 2 lados, vai ver se vai vir um carro em alta velocidade, se vai esperar o carro que está próximo passar, e com sensatez aí executa essa decisão, toma essa decisão. E o segundo é o poder. O poder que não vem de nós, mas que vem de Deus. Porque Deus é que nos capacita. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que se nós tomarmos tal decisão, nós não vamos conseguir. Mas pela fé, Deus nos capacita. Deus nos enche do poder dele. Deus nos enche do Espírito dele. Muitas vezes alguma decisão que requer sabedoria, que requer entendimento ou discernimento, isso Deus é que vai nos trazer. Está lá em 2 Coríntios, que nos diz exatamente que Deus, ele nos capacita não por mérito nosso. Então esses são os 3 pontos que eu consegui encontrar dentro da Bíblia para o modo correto de nós nos portarmos frente a uma situação que nos forneça risco, nos seja perigosa. Não sei se ficou alguma dúvida. Não. Ser prudente não significa que tenha medo. Exatamente. Às vezes, inclusive, até acontece, olha só que interessante, né? Principalmente no meio da juventude, né? Alguém está sendo prudente, né? Tu tá com medo. Não tô com medo. Eu só acho perigoso, para que eu vou fazer? Isso acontece muito no meio da juventude, né? E às vezes a pessoa, de uma forma ou de outra, começa a fazer esse tipo de confusão, administra errado os sentimentos, né? Administra errados por causa dessas influências exageradas, vamos chamar assim, né? Para não dizer outra coisa. Por causa dessas influências exageradas, acaba administrando mal os seus sentimentos, suas emoções, e às vezes bota os pés pelas mãos, não, então vocês vão ver que eu não tenho medo. E aí acaba não sendo prudente. Acaba não sendo prudente. E dá grande problema. Grande problema. Né? Grande problema. É exatamente isso que acontece. Então, é incrível isso. É incrível. Então, veja que, por exemplo, enfrentar... Eu assisti o programa da juventude, eu vou enfrentar tudo que é medo. Não, calma. Calma. Não, eu vou atravessar agora a rua de olho fechado, porque eu não tenho mais medo. Assisti o programa da Juventude em Ação.
Muito pelo contrário, até em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, nos diz: estejam vigilantes, ou seja, prudência. Uhum. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Primeiro de tudo, prudência. Vigilante. Prudência, vigilância, Depois a fé. Fé e coragem. E coragem. Então, realmente, veja que precisamos administrar e diferenciar as situações, né? Administrar e diferenciar, ou diferenciar primeiro e depois administrá-las, né? Mas há necessidade realmente de nós vermos bem detalhadamente essa questão do medo. Nós falamos de situações de medo, nós falamos de problemas. Irmão, deixa eu fazer essa pergunta aqui. O senhor viu o texto que eu li em Marcos 14:33? Eu acho que o irmão Facundo podia procurar ali para nós. Jesus ali está falando realmente que Jesus teve medo, então, ali. Jesus, como homem, como ser humano, teve medo, teve pavor, diz ali no texto, na Revista Corrigida, diz a palavra pavor. Não sei se o irmão tem aí uma King James, né? King James. Vamos ver que texto diz ali, vamos ver a palavra que fala. Marcos 14:33. Isto. Se eu não anotei errado. E ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. Aí fala aflito e abatido. A aflição não chega a ser medo, é mais uma preocupação. É isso? Sim. Digamos que sim. Até o medo, ele pode ser também confundido. Não confundido, mas o mesmo termo medo também é usado, isso dentro da psicologia, daí mais da vertente da psicanálise. Não existe a palavra medo, existe a palavra angústia. É a mesma coisa, mas com um olhar diferente. Uhum. Mas sim, podemos dizer que foi um medo, sim. Foi um medo, Uhum. foi um medo. Mas ele administrou esse medo. Exatamente. Ele administrou esse medo, ele não se deixou levar pelo medo. E qual foi a saída de Jesus? Eu confio em ti, Pai, seja feita a tua vontade. Então, é uma atitude de confiança em Deus, administrou todo o medo. Nem uma atitude, uma posição de entendimento, de confiança em Deus, derrubou todo o medo que ele estava sentindo. Novamente a fé. A fé, exatamente. Fé, confiança, derrubou toda e completa. A ansiedade é um tipo de medo? O medo, ele nos causa ansiedade. Nós ficamos ansiosos justamente por causa do medo. Nós podemos... tem na palavra de Deus que diz que basta a cada dia o seu mal. A ansiedade, ela é uma antecipação do mal dos dias futuros. Ou seja, aquilo que a gente pensa que vai acontecer daqui tanto tempo, a gente traz todo aquele sentimento, toda aquela carga emocional, a gente traz para o hoje. E isso nos causa ansiedade, nos causa aflição, nos causa medo também. Muito interessante. É um sintoma do medo, né? Uhum. A ansiedade. Meus irmãos, nós temos ainda poucos minutos, 20 minutos, e nós temos um texto aqui que eu gostaria de conversar com os irmãos, nós analisarmos o texto para podermos entender. Ele está em 1 João capítulo 4 e versículo 13 ao 18. Eu não sei se o irmão está conseguindo acompanhar o chat aí no seu celular. Estou um pouco. Tá? Se por acaso tiver alguma pergunta ou de repente os irmãos que estão monitorando o chat puderem passar para o senhor, porque os nossos celulares aqui não puderam ficar aqui pertinho do microfone. Vamos lá. Então o texto diz o seguinte, 1 João 4, do 13 ao 18. Diz assim, ó: nisso nós conhecemos que estamos nele. Nele em quem? Em Cristo. E ele em nós, ou seja, Cristo em nós. Pois que nos deu seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E agora olha só.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança ou fé, porque qual ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há medo, ou não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, irmãos, nós analisando superficialmente esses versículos, nós estamos vendo o seguinte, que quem tem medo não consegue entender o verdadeiro amor de Deus. Quem está sentindo medo das situações espirituais, medo da eternidade, medo da morte, medo das coisas futuras, pessoais, medo das dificuldades futuras, né? Quem tem medo não está conseguindo entender perfeitamente o amor de Deus. Irmãos que estão com dificuldade, assim que nem eu tive, veja, assim que nem eu tive. Então eu não estou aqui desfazendo das dificuldades dos irmãos. Eu entendo a dificuldade dos irmãos, igual a minha dificuldade que eu tive. Mas se nós temos medo de orar, porque nós não estamos entendendo o verdadeiro amor de Deus, o perfeito amor de Deus na nossa vida. Não estamos recebendo ele, não estamos absorvendo o verdadeiro sentido desse grande amor que Deus tem para com as nossas vidas. Olhando no seguinte sentido: se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, e é um Deus poderoso, capaz de criar céus e terras em todo o universo, não vai ele olhar para nós e cuidar de nós? Pare um pouquinho e pense. Falando bem rapidinho de cuidado, isso aqui eu acho que vai ajudar, eu creio que vai ajudar a muitas pessoas. Você pode pensar, ou o inimigo pode colocar na tua cabeça, de que Deus não tem tempo para cuidar de você, ou que Deus não pensa em você, ou que você não é digno de que Deus pense em você, que Deus... eu vou orar, mas estou com medo, porque quem sabe Deus não me cuida, eu não mando o anjo fale, enfim. Não sei o que passa na sua cabeça. Mas eu quero que você pense o seguinte: olha o cuidado de Deus 24 horas por dia sobre toda a humanidade. Não é só sobre uma pessoa, é sobre toda a humanidade. Nós sabemos, irmãos, que ninguém tem a digital igual um do outro, né? São digitais completamente diferentes, certo? Não existe. São em torno de 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem 20 dedos. 7 vezes 20 são 140 bilhões de digitais diferentes. E não é coincidência que não tem duas iguais. Isso está completamente controlado extraordinariamente. Controlado extraordinariamente. A ciência diz que é por causa da alimentação e as movimentações do bebê no ventre. É a explicação que eles dão. Daí forma. Mas se fosse isso, podia formar. No meio de 140 bilhões de digitais, podia formar pelo menos umas 5 igual. E elas são tão diferentes que o sistema digital criado pelo ser humano é capaz de distinguir uma da outra. E um celularzinho tem essa diferença, faz essa leitura de diferença entre elas. Imagina a quantidade de diferença entre elas. Isso tudo está controlado, irmãos. Deus está cuidando de você, cuidou até da digital quando você estava sendo formado no ventre. Não vai cuidar de você quando você está orando? Vai cuidar, não se preocupe, Deus vai cuidar, está cuidando. Deus está cuidando de você agora, dando esse programa para que você assista esse programa e busque conhecer e entender o perfeito amor de Deus. Meus irmãos, nesse conhecimento do perfeito amor, eu quero ouvir de vocês agora, nesse conhecimento do perfeito amor de Deus,
Como é que nós podemos buscar lá do nosso íntimo, das últimas forças de ânimo, conhecer esse amor para enfrentar esses medos? Permanecer em conhecer a Deus, Sempre buscando a Deus. sempre buscando a Deus. Na verdade é isso, o diabo não quer que você ore para você não conhecer a Deus. Então o que tem que fazer? Tem que orar. Não tem outro jeito. Sim. Tem que enfrentar esse medo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diabo, não quero nem saber. Né? Como alguém colocou aqui, não sei se tem mais pessoas com essa dificuldade, eu não consigo orar sozinho, sempre tem que ter alguém junto. Em nome de Jesus, Jesus disse, olha, fecha a porta do teu quarto e a sós com teu pai ora. Né? Se Jesus disse isso, ele vai cuidar de você e vai te dar condições, mas você tem que ir para o seu quarto e fechar a porta. E tenha plena certeza de que o Espírito Santo vai estar te acompanhando Amém, e intercedendo por você. amém, com certeza, com certeza. Irmão Facundo. O amor de Deus, ele nos traz confiança, né? Uma das consequências do amor de Deus, de saber o que é, de sentir o amor de Deus, é a confiança que Aleluia. esse amor nos traz. Então, quando uma pessoa está com medo, está com uma barreira de não conseguir confiar em Deus, de não conhecer esse amor. Mas com certeza alguém que se prostra para orar, que se prostra para buscar Ele, de ter comunhão com Cristo e conseguir sentir esse amor, com certeza a confiança é uma consequência de sentir esse amor. E como consequência vai vencer aquele medo. Amém. Amém. Até um ponto interessante também é nós refletirmos sobre a gravidade que é de nós cedermos ao medo. Porque nós vamos ceder ao medo quando nos falta a fé. Perfeitamente. E nos faltando a fé, nós vamos acabar querendo limitar Deus segundo a nossa visão. Ou Não. seja, nós vamos pensar, é muito perigoso para mim, e vamos esquecer que Deus pode tudo. Na verdade, irmãos, se nós tivermos medo, esse medo é falta de fé, ou pelo menos diminuição da fé. Nós corremos grande risco de cair no abismo e não voltar mais. Com certeza. Cair no abismo e não voltar mais. É perigoso a situação. Precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado. E nós vemos que tem situações, né? Tem alguns relatos ali de pessoas que estão com essa dificuldade. Mas nós vamos orar hoje em nome de Jesus. E você vai orar conosco, mesmo que você esteja sozinho aí. Vai orar conosco em nome de Jesus. E a vitória é certa, irmãos e irmãs. Olha só. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque consigo traz a pena o amor. E o que teme não é perfeito em amor. Então, olha só. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Que Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Então, se eu tenho medo e no medo não tem amor, quem teme não é perfeito em amor, quer dizer que se eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Ou pelo menos está distante de Deus. Ou está distante de Deus. Como a gente falou anteriormente, o medo, ceder ao medo, ele vai automaticamente nos afastar do plano ideal de Deus. Sim, vai nos afastar, vai nos afastar. Consequentemente, nos afastando de Deus. Assim como o povo ali disse para Moisés, não. Nós não queremos, estamos com medo da situação toda aí. Moisés foi lá para dentro da densidade das trevas, ali onde Deus estava. Glória a Deus. Nós precisamos enfrentar, não tem que entrar para as trevas, vamos entrar para as trevas. Vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Nós não estamos dizendo aqui que quem tem alguma dificuldade de medo está fora da presença de Deus, desviado ou coisa parecida. O que nós estamos dizendo que não está perfeito em amor, é o que a palavra de Deus diz. Então precisa buscar essa perfeição em amor. Como é que vai ser? Vencendo em jejuns e oração e enfrentando, buscando em Deus, né? Que nem a irmã disse aqui. A irmã disse em relação ao medo de cachorro, né?
Como eu disse antes, ela tinha toda a razão para ter medo de cachorro, quase morreu por um ataque no cachorro quando era criança. Mas ela foi buscar em Deus, a libertação. E Deus liberta, irmãos, Deus liberta. Precisamos entender, crer e conhecer que Deus liberta. Quando Jesus chama Pedro para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas e ele olha para o redor, aquela tempestade, ele teve medo. Veio aquele automático, né? Aquele sentimento automático. Uhum. E ele começou a ter medo e já não conseguiu mais olhar para Jesus. Se ele tivesse lembrado, olhado para Jesus, saberia que Jesus o amava e jamais ia deixar ele se afogar. Foi ele que chamou para isso. Exato. Perfeito. Lá chegou Jesus e ajudou ele. Ele pegou a mão dele, mostrou que ele podia confiar nele. Amém. Irmãos, irmãs, você que, como eu, tinha medo de orar em certas situações, saiba que se você vencer esse medo, você pode se tornar um grande homem de oração, uma grande mulher de oração. Vamos nos esforçar, vamos buscar em Deus. Deus dá essa graça, essa sabedoria. Talvez seja esse o medo do diabo. Por isso ele está enfrentando, por isso ele está impulsionando toda essa força dele para impedir que você ore, né? Para que você busque a Deus. Por quê? Porque ele sabe que você, na presença de Deus em oração, é um vitorioso, é uma vitoriosa e alcança, né, as linhas de frente da batalha na obra do Senhor contra o diabo, contra o pecado, contra a maldade, contra a perversidade. E é isso que o diabo não quer que aconteça. O diabo não quer que aconteça. Então ele tem que impedir de alguma forma. Irmão Norton, alguma conclusão? Vamos viver o que o salmista nos disse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos ter essa fé que Deus está conosco. Amém. E não esquecermos que Deus, ele tudo pode. Não vamos limitar Deus através do nosso medo. Nós não podemos ceder ao medo, porque dessa forma nós estaremos limitando, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa sabedoria, o poder de Deus. E isso nos impede de nos aproximarmos de Deus. O medo nos impede de aproximarmos de Deus. Ao passo que mais nos aproximamos de Deus, mais situações miraculosas, digamos assim, mais situações extraordinárias, sobrenaturais. Exatamente, nós vamos viver. E se nós formos dar espaço ao medo, nós não vamos viver essas experiências. O primeiro sinal de dificuldade, já vamos retroceder. Amém. Irmão Facundo? Só ler de novo esse versículo de 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de mente sã. Diz aqui, essa versão. Na outra versão diz de equilíbrio ou de moderação. Então, deixar o medo, mas continuar sendo prudentes. É o que a Bíblia nos ensina. Amém. Continuar sendo moderados, equilibrados, tendo controle da nossa mente. É exatamente isso, né? Tanto o controle da nossa mente nos afasta do medo. Tendo o controle da situação, tendo equilíbrio, tendo moderação, vamos conseguir controlar o medo. O medo é um extremo negativo. Cabe a nós controlar, ter prudência, tanto nas nossas atitudes quanto nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Não deixar o medo nos dominar, mas continuar sendo prudente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vitória sobre o medo no nome de Jesus, meus irmãos. Vitória sobre o medo no nome de Jesus. Nós deixamos à disposição toda a liderança, os irmãos que trabalham na liderança, tanto as irmãs que dão assessoria, né? Fazem parte da secretaria, acompanhando acompanhamento às moças, quanto os irmãos que trabalham assessorando o irmão Bruno,
Beltrame, nos Pilares. Também irmão Bruno Beltrame, pastor Leonardo Souza, que é o co-pastor da Juventude na Sede. Todos nós estamos à sua disposição, meu irmão, minha irmã, para ajudar. Irmão Norton também, irmão Facundo. Estamos todos aqui para ajudar você. Se porventura você está com alguma dificuldade, com medo, nos procure, converse conosco, né? E certamente nós vamos enfrentar isso juntos. Vamos ajudar em oração, vamos ajudar em aconselhamento e Deus dará a vitória para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos... Irmão Facundo quer dar um recado aqui? Também para nossos irmãos que estão videologados, a Juventude da Sede lançou um projeto da revista digital, primeira edição da revista digital da Juventude da Sede. E estaremos compartilhando no chat com os irmãos para que eles possam, quem sabe, acessar e conhecer o trabalho que a Juventude da Sede realizou durante todo o ano 2020. É um trabalho que nos esforçamos para concluí-lo, para que a sociedade, para que o mundo veja que a Juventude da Sede, a Juventude, não só da Sede, a Juventude Geração Eleita no total, não perdeu o ano como o mundo diz. Que o mundo diz que 2020 foi um ano perdido, que 2020 foi um ano de frustração, que 2020 foi um ano só de medos. Mas para a Juventude da Sede, para a Juventude Geração Eleita, não pararam os desafios, foi um ano de fé. E de vitórias. De vitória. Então vamos estar compartilhando ali no chat a nossa revista digital, que foi lançada ontem, para que nossos irmãos também consigam ver o nosso trabalho. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não sei se tem como deixar na descrição depois para os Deixaremos próximos, na descrição também. Vai ficar na descrição também, então, tá? E aí para poder você que está acessando depois, que vai acessar depois do programa ao vivo, poder também estar acessando a nossa revista. Somos gratos a Deus pela bondade dele. Nosso programa está chegando no fim. Vamos vencendo de vitória em vitória, de glória em glória. Vamos vencendo no poder do nome de Jesus, vencendo o medo, vencendo as dificuldades. Mais uma vez, toda a liderança e tantos pastores e copastores aqui da sede estão à sua disposição para ajudar você a vencer o medo. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Vamos pedir então que o irmão Facundo faça o início dessa oração, depois o irmão Norton. Vamos estar então orando. Senhor Jesús, delante de tu presencia una vez más te clamamos, Padre, te agradecemos primeramente por este programa maravilloso, Señor, por el tema, Señor, que estemos tratando. Espíritu Santo, ahora en este momento te pido, Señor, por cada una de las personas que están, Señor, asistiendo a este programa, quien sabe este tema le ha tocado, Señor, este asunto, Señor, estaba en su mente, también estaba pasando por una situación de miedo, estaba sufriendo por algún miedo, Señor, en su mente, en su vida, y estaba, quien sabe, sufriendo las consecuencias de este miedo, Padre, que quien sabe el enemigo ha colocado en su mente, o quien sabe por algún trauma que ha sufrido en algún momento. Pero sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia, el sentir, Señor, tu amor, podrá, Señor, transformar su mente, podrá, Señor, transformar, Señor, su corazón, trayéndole confianza, trayéndole ánimo y dándole, Señor, este espíritu de coraje para enfrentar el mal, para enfrentar esos miedos, Señor, que muchas veces son un obstáculo, Señor, para avanzar, para crecer. Espíritu Santo de Dios, trae confianza. Liberta, Señor, esta alma, liberta, Señor, esta vida en el nombre de Jesucristo. Si existe una acción maligna, si existe una opresión del enemigo por tras, Señor, de estos sentimientos, en el nombre de Jesucristo ahora, en el nombre de Jesús ahora nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, Amén. Señor, que Aleluya. ninguna obra del enemigo venga a prosperar en la vida de nuestros siervos. En el nombre de Jesús ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifica tu nombre. Amém. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço
por mais essa porção da Tua palavra que tem falado conosco, tem servido de bênção para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a botarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, nos enche do Teu Espírito, nos capacita. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos fé. Glória a Ti, No Senhor. momento em que nós estivermos em dificuldade, Senhor. No momento em que nós sentirmos medo, que nós venhamos lembrar que o Senhor tudo pode, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é Pai misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Criador do mundo, Senhor meu Deus. Tudo Tu podes e nós sabemos disso. Nos ajuda, meu Pai, a termos convicção dia após dia na Tua palavra, naquilo que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a entendermos o Teu plano para a nossa vida. Não nos deixa, Senhor, nos afastarmos da Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Abençoa cada um daqueles que estão nos assistindo, Senhor, que estão participando, que estão aqui, Senhor, sedentos pela Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência junto conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. E fiquem na paz, oração e união. Aleluia. Deus abençoe.